que é realmente o bom momento para entrar no tesouro pré-fixado. Essa é a informação que eu mais quero passar para vocês, que eu quero que vocês realmente entendam, tá? Porque ele pode ser realmente uma joia, uma grande oportunidade, mas ele pode ser uma grande armadilha se vocês não entrarem no momento certo. Como que funcionam os tesouros pré-fixados? Você vai encontrar, assim, o que que é melhor? Quanto maior a taxa do tesouro pré-fixado, é melhor, vai render mais o seu dinheiro, tá? Então, via de regra, quanto maior a taxa que você for comprar, é melhor. E quando que começa a ter taxas maiores de tesouro pré-fixado? Duas formas, ou quando a inflação está muito alta, ou quando a Selic está muito alta. Tá? Lembra que uma é remédio da outra, então elas sempre caminham juntas. Se a inflação está disparada, a inflação é a doença da economia, consequentemente, a Selic, que é o remédio, precisa subir para controlar a inflação. Então, esses dois parâmetros, se eles estiverem meio altos, na casa dos 2 dígitos e tudo mais, são momentos que o tesouro pré-fixado ele está tendo oportunidades de ter com maiores valores também. Só que assim, se a inflação, por exemplo, está a 10%, acumulado 10% ao ano, e uma Selic está a 13,5% ao ano, isso daqui foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. É, será que já é um bom momento para entrar? Então, por isso que acompanhar esses indicadores é tão importante. Enquanto ainda estiver subindo, se você não tem noção se ele já está para ficar estável, já está a ponto de descer, ainda não é um bom momento para entrar. Por quê? Às vezes você tem um tesouro pré-fixado, por exemplo, pagando 13%. A Selic está a 13,5%, mas você não sabe se ela vai continuar a subir, se a Selic vai continuar a subir. Tá? Então, nesse ponto, quando ainda a inflação ainda não está estável e a Selic ainda está subindo, é um momento de atenção, mas ainda não é o momento de entrar, porque a gente não sabe até onde que a Selic vai subir e até onde a inflação ainda está descontrolada. Então, enquanto está em uma ascendência, não é bom entrar em tesouro pré-fixado, tá? Outra, se você entrar num pré-fixado e a Selic ainda estiver subindo, os que estão indexados à Selic valem mais a pena, os que são 100% do CDI, que é ligado à Selic, valem mais a pena, tá? Então, nesse ponto, a gente começa a prestar atenção, mas ainda não é o momento de entrar. Quando que é o momento correto de entrar? É quando a gente já chega num ponto em que a inflação já começa a ficar um pouquinho mais controlada e a gente começa a ter uma taxa Selic já estável para decrescente. Como assim? Se a gente vai acompanhando, lembra que eu falei também nas últimas lives que a taxa Selic ela é divulgada pelo Banco Central, nas reuniões do Copom, a cada 45 dias. E sempre tem uma tendência ou de ficar estável, ou de subir, ou de descer. Tá? Então, até pouco tempo atrás, a gente estava em 13, eu acho que o máximo chegou foi 13,75. E aí ficou durante um bom tempo lateral. Quando fica lateral, já é um bom sinal. Porque se ele está lateral, ele não está precisando subir a taxa Selic. E o que isso significa? Se eu não subo a taxa Selic, é porque a inflação ela já está começando a se controlar, né? A doença, que é a inflação, ela está começando a conseguir se controlar com essa dose de remédio, com esses 13,75. Se eu continuar com esses 13,75 e a minha doença começar a ficar estável ou até diminuir, que é a inflação, isso é um bom sinal. Esse é o melhor momento de vocês entrarem em tesouro pré-fixado. Por quê? As taxas vão estar lá em cima e a gente tem uma tendência, uma oportunidade de queda de inflação e de Selic. Enquanto ainda está em 2 dígitos e descendo, é um bom momento para entrar.
tá? Então, a observação e o acompanhamento de taxa Selic, do que são essas reuniões do Copom a cada 45 dias, é de extrema importância. Se vocês entenderem o que é Selic, se vocês acompanharem, entenderem que aquilo é um remédio para controle de inflação, e que se eles pararem de baixar a Selic é porque algo ruim está acontecendo, isso é de extrema importância, tá? Vocês têm domínio do conhecimento do funcionamento da taxa de juros, vocês conseguem entrar nos investimentos no melhor momento. Então lembra, ó, ficou estável ou começou a cair, e ainda tem 2 dígitos e tudo mais, é o melhor momento para entrar em tesouro pré-fixado. Como que a gente está agora? Nesse exato momento. Então, eu estou gravando aqui em abril de 2024. A gente já veio numa sequência de quedas, eu acho que nas últimas 3 ou 4 reuniões, a gente está numa sequência de queda de Selic. Tá? Diferente do mundo, ainda que, por exemplo, os Estados Unidos ainda está com um pouquinho de medo de inflação e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente conseguiu reduzir de 13 para 10,65, 25. A gente está na faixa dos 10. Só que agora está em um ponto de atenção. Tá? Então, a parte dos pré-fixados voltaram a subir, né? A inflação começou a subir um pouquinho, então está num momento que talvez não desça muito mais do que está agora. Então, é um momento bom de entrar, não é? A minha sugestão é que se você, assim, não tem conhecimento algum e acha arriscado, não entre agora, ou coloque pequenas parcelas apenas para entender, porque a gente tem uma previsão de redução até uns 9,5, mas eu acredito que devido aos descontroles fiscais, a gente não desça muito mais do que isso. Então, se você não tem uma carteira muito diversificada, talvez ainda não seja o momento de entrar em tesouro pré-fixado, tá? Se a gente tivesse com uma economia bem redondinha, com a inflação bem controlada, com redução de gastos públicos, ia ser uma excelente oportunidade, porque a chance do tesouro Selic cair, da taxa Selic cair, ia ser muito grande. Só que agora a gente chegou num ponto de inflexão, ela estava caindo e agora ela ficou flat, ou ela vai começar a ficar com uma redução menos agressiva, porque a gente está chegando numa situação um pouquinho delicada. Então, assim, é um momento de entrar, é um momento delicado de entrar, tá? Então, assim, se você quer experimentar, coloque poucas quantidades, tem uma chance de, se a gente está agora em 10,25 e descer para 9,5, isso é super positivo para o pré-fixado, mas eu acredito que não vai descer muito disso ou que vai demorar um pouco mais, tá? Então, saber o momento certo de entrar é ótimo. Qual que teria sido um momento excelente de entrar? Quando a taxa Selic estava lá nos 13,75, 13,5% e começou a cair. Esse é o melhor momento de se entrar em tesouros pré-fixados, tá bom?